Mas o solo, inicialmente, quando ele acabou de ser feito ali, ele é muito rico geralmente. Aí ele vai ser cheio de minerais, os minerais que são os nutrientes para as plantas. As plantas elas vão absorver através das raízes os minerais. Então um solo novo, um solo recém-formado, em geral ele tem muito nutriente, muitos minerais. Por exemplo, ele vai ter zinco, cálcio, magnésio, ferro, boro, enxofre, potássio, manganês, molibdênio, fósforo, silício. Então ele vai tendo todos esses minerais aqui, quando ele é recém-formado. Mas o intemperismo, que demora milhões de anos para formar isso daqui, ele é um processo contínuo. Ninguém para o tempo como ninguém para o intemperismo. O intemperismo ele continua acontecendo, ele está acontecendo aqui nesse exato momento. Então o seu solo no Brasil, ao longo desses milhões e milhões de anos, ele foi sofrendo esse intemperismo. Então aqui no solo brasileiro foi ficando somente aqueles minerais mais resistentes a esse processo de intemperismo. Quais são esses minerais mais resistentes? Principalmente o ferro e o alumínio, tá? Ferro e alumínio são os mais resistentes. Então, o nosso solo brasileiro aqui, ele é muito rico em ferro e alumínio. Mas, Mariana, por que o solo brasileiro, ele aconteceu esse empobrecimento aqui? O resto não tem esse empobrecimento? O resto vai ter também, eles vão atuando, o intemperismo não para. Mas existem duas formas de você diminuir esse envelhecimento do solo. Quando que você diminui esse efeito? Primeiro, quando você, de alguma forma, inibe esses agentes do intemperismo de trabalhar, por exemplo, variação de temperatura é muito importante. Se eu tenho uma área onde acontece gelo, neve durante 6 meses e dos outros 6 meses do ano fica um calorzinho ali, os 25 graus, 30. Então eu não tenho várias variações de dia quente, de noite frio, de dia quente, de noite frio. Não, eu tenho 6 meses ali, tudo no frio, sem ter novas quebras. E eu tenho 6 meses com temperatura, então não tem tanta variação. E os micro-organismos? Os micro-organismos, durante o tempo que o solo está no gelo, eles ficam atuando? Não, eles não atuam quando está congelado aquele solo. Então, esses solos dessas regiões de clima temperado, hemisfério norte, né? Europa, Estados Unidos, né, lá para cima. Então, esses locais, o solo, ele sofre menos efeito desses agentes aqui. Agora, a gente está num país com clima tropical, subtropical, a gente tem ótimas temperaturas para micro-organismos, a gente tem muita água, a gente chove aqui praticamente o ano todo. O índice pluviométrico, né, que é a quantidade de água, é muito grande, exceto algumas regiões, algum sertão, algumas coisas. Justamente o sertão é a que vai ter um solo mais rico em nutriente. É um solo mais pedregoso, que vai ter mais rico em nutriente, mais raso. Então, tudo isso daqui é um fator que diferencia. Outra coisa é a renovação. Como que a gente faz uma renovação? Um solo que está muito pobre ser renovado? Quando tenha, por exemplo, alguma atividade vulcânica. Então, vamos supor, as atividades vulcânicas no Brasil, elas aconteceram há muito tempo. Na história recente, a gente não tem atividade vulcânica para formar novos solos, diferentemente de outros lugares e países onde tem atividade vulcânica, que o solo novo está sendo formado. Aqui não, aqui é paz e tranquilidade. Então a gente tem solos velhos e tranquilos.